Olá, meus alunos. O nosso tema essa semana, segundo o plano de estudo e estrutura da SEDUC, é nós estudarmos a questão da higiene pessoal, a questão do cuidado com cada um de nós mesmos, aquela questão da autoajuda, onde nós fazemos as coisas para nos tornarmos melhores, E nós vamos falar hoje da questão da higiene, porque é imprescindível, indispensável a cada um de nós a questão do cuidado com a higiene, Principalmente lavar as mãos, a questão do banho, nesses tempos de Covid-19. E como nós estamos estudando história, eu achei por bem estudarmos a história da higiene. O que é isso? Como a higiene era feita nos tempos antigos, nos tempos passados. E nós vamos abordar apenas a questão da higiene na Idade Média, na Europa. Você tem uma ideia, a gente vai ver aqui coisas que a gente nem acredita que realmente acontecia, certo? É incrível. Às vezes dá até vontade de rir ao ver determinadas coisas que o pessoal fazia naquele tempo, ok? Por isso que, sem mais delongas, sem perder mais tempo, vamos ao nosso vídeo, tá? Olha, a história da higiene no mundo, certo? Na Europa medieval, os banhos eram realizados em casas de banho. Eram banheiros públicos, ok? As casas naquele tempo não tinham banheiro dentro de casa como nós temos hoje. Até mesmo os que tinham mais dinheiro não tinham banheiros como a gente tem hoje dentro de casa. Eles iam tomar banho em lugares públicos, E aí, esses banheiros, chegou um tempo na Idade Média que eles foram fechados. Por quais motivos eles foram fechados? Um dos motivos foi que, com a ascensão do cristianismo na Europa, o domínio cristão na Europa era muito grande, tanto na questão protestante como na questão católica, e o cristianismo dizia que o local onde tinham os banhos públicos, que muita gente de uma vez ia tomar banho no local, tinham grandes piscinas, as pessoas tomavam banho lá, então eles entendiam que esses lugares estavam se tornando em lugar de luxúria, lugar de prostituição. As pessoas estavam aproveitando o local, já que ficavam praticamente nus, E aí aproveitavam-se para práticas de atos, sexuais. Então os cristãos disseram, não, tem que fechar esses locais, porque isso não dá certo não. Esse foi o motivo dos banheiros públicos terem fechados. Outro motivo veio da medicina da época. Os médicos da época diziam que com o banho os poros se abriam. O que é os poros? Esses orifícios que nós temos na pele, que nós não vemos assim, por onde sai o suor, por onde a pele respira. Eles diziam que os poros se abriam quando se tomava banho, e a pessoa ficava sujeita a doenças. Inclusive, atribuíram que a peste negra, que aconteceu no século XIV, a peste negra, um dos motivos dela ter se alastrado foi exatamente as pessoas estarem tomando banho e os poros abertos contraíram a doença. Pelo contrário, a peste negra se espalhou na Europa por causa da falta de higiene, porque foram as espécies de pulgas que espalharam essa doença lá pela Europa, certo? E aí, por conta de falta de higiene, o povo não tinha higiene, apareciam pulgas, piolhos, e outros bichos que vêm da falta de higiene. Então, por causa da falta de higiene, foi que a peste negra começou e se espalhou na Europa, tá? Mas os médicos diziam que foi por causa das pessoas tomarem muito banho. E aí os poros se abriam e por conta disso muita gente achou que tomar banho não era tão interessante assim, Para você ver como era. Por isso que eu disse, às vezes dá vontade de rir ao ouvir essas histórias, Como é que você tomando muito banho você vai pegar doença, Então, mais ou menos assim era a ideia da época, viu? Na Europa, na Idade Média, séculos 12, 13, 14, 15, por aí,
Então, os banhos coletivos eram só uma vez por ano, pra você ter uma ideia. Imagina você tomar banho uma vez por ano. Você já pensou nisso, né? Tomar banho uma vez por ano, passa 365 dias, aí você uma vez por ano você toma banho. Naquele tempo você era considerado limpo, olha só, se tivesse lavado as mãos e o rosto. Você lavava seu rosto direitinho, lavava suas mãos, você era considerado limpo, certo? Veja que estranho, né? Que estranho. Você era considerado limpo. O banho completo só era feito uma vez por ano, da seguinte forma. Como era o banho? Uma vez por ano. A família completa usava apenas um barril de água. Certo? Era um barril grande. Sim, daqui a pouco eu vou mostrar uma foto, você vai ver o barril. Um barril de água, aí começava pelo pai, depois ia a mãe, tá? Depois os filhos, em seguida, dos mais velhos aos mais novos. Os filhos iam tomando banho, cada um de uma vez, dentro daquele barril. Às vezes eles tinham 2 barris, dividiam aquela mesma água em 2 barris, né? Até para adiantar mais o banho, né? Para não ficar indo um por um, por exemplo, se fosse uma família grande, com um barril só ficava complicado. Às vezes eles dividiam em 2 barris para o povo tomar banho. E aqui, ó, eu vou mostrar a foto de como eram os barris, ó. Tá vendo? Os barris aqui, ó. Aqui o pai num barril e a mãe no outro. E eles tomavam banho assim, ó. Depois o pai e a mãe saíam, aí entrava filhos, né? Os 2 mais velhos. Aí iam tomando banho e assim por diante. Era tudo na mesma água. Não tinha negócio de troca de água, não. Todo mundo tomava banho na mesma água. Imagine o último que fosse tomar banho, como essa água não estava, né? Podre. Porque o povo fazia um ano que não tomava banho, essa água ficava realmente muito suja. Então, para você ter uma ideia, família tomando banho na mesma água. Como eram feitas as trocas de roupa? As roupas só eram trocadas quando estavam infestadas de piolho, pulga e traça. Certo? Parece até dar vontade de rir, né? Vendo um negócio desse. Quando chegava nessa situação, é que o povo na Idade Média trocava de roupa. Você imagina o cheiro que dava essa roupa, uma coisa assustadora. Se fossem trocadas, não precisavam tomar banho. Certo? Apenas limpar as mãos, o pescoço e o rosto. Eles já estavam higienizados. Certo? E essas roupas eram feitas de um linho que, segundo eles, gerava um perfume do próprio linho que faziam eles não ficarem fedorentos. Diziam isso, por isso que não precisava tanta coisa assim. E naquele tempo, papel higiênico ninguém sabia o que era. Então o que eles usavam? Uma folha. Isso aqui era o papel higiênico da época. Tem aqui, ó, papel higiênico da época. Eram folhas. Também lá conta também que sabugos de milho. Enfim, essas coisas que no passado que o povo usava, certo? Não tinha papel higiênico é coisa nova, certo? Então você vê como o povo da época vivia, né? Na verdade, era um povo, assim, fedorento mesmo. Isso é toda a história que conta na Europa. O povo não era cheiroso, não. O povo era fedorento mesmo, certo? Muito bem. Aqui é uma rainha. Sabe o que o cabra tá jogando? É uma espécie de veneno no piolho. Tanto piolho nesse cabelo que eles tinham uma solução que eles criaram e era jogado na cabeça da pessoa para tentar diminuir os piolhos. Vocês sabem que no Antigo Egito, né, só para entender melhor, não estamos falando do Egito, no Antigo Egito as mulheres eram todas carecas, né? Você viu uma novela que passou aí na televisão, elas todas com o cabelo igual, né? Aquela franja, aquilo que era uma peruca. Porque elas pelavam a cabeça, porque piolho só era o que tinha naquela região do Egito. Então, elas pelavam a cabeça por isso. Já na Idade Média ninguém pelava a cabeça nenhuma, pelo contrário. Mulheres tinham cabelos enormes. Aí os piolhos faziam uma festa. Conta-se da época que uma das diversões da família dentro de casa era catar piolho na cabeça do outro. Era um passatempo. Catar piolho na cabeça do outro. Quer dizer, todo mundo tinha, né? Você tem uma ideia lá. Aqui, ó, o sanitário da época. Olha só o sanitário da época.
camarada sentava, fazia as necessidades. Geralmente, quem tinha esse tipo de sanitário eram pessoas com dinheiro, os reis, porque os demais faziam no meio da rua mesmo, certo? E aí, uma vez por mês, aí o serviço público ia lá limpar, fazia uma... E sabe quem levava isso aqui para limpar? Eram os escravos. Pegavam, levavam, derramavam no mar, no rio, os dejetos que tinham aqui dentro, né? Pra você ter uma ideia que as coisas eram nojentas mesmo naquele tempo, né? Imagina a sedentina que era um negócio desse aqui, né? Depois que era levado para limpar. Aqui eu botei o sanitário da época. Aqui também a higiene no Brasil. Aí estava falando lá da Idade Média, agora seu último assunto aqui para a gente terminar, a higiene no Brasil, certo? Quando os portugueses chegaram aqui, ficaram admirados com a higiene dos índios. Dos índios. Olha, quem diria, quem esperava que os índios fossem dar exemplo aos portugueses de questão de higiene? Higiene indígena. Por quê? Porque os índios constantemente tomavam banho nos inúmeros rios da região, certo? Os índios tomavam muito banho, eram muito limpos os índios. Aí repito de novo, quem esperava que os índios fossem dar exemplo aos portugueses de limpeza? Os índios só andavam cheirosos. Eles conseguiam aqueles aromas da floresta e tudo, tomavam banho. Aí os portugueses ficaram admirados com eles bem limpinhos, os índios. E os portugueses fedorentos, ainda mais numa viagem pelo mar de 2, 3 meses. Imagina o cheiro que esse pessoal chegou aqui. Pedro Álvares Cabral e Companhia Limitada, né? Tanto que Pero Vaz de Caminha, que escreveu aquela famosa carta ao rei de Portugal, ele fala lá na carta da admiração de ver um povo tão limpo que eram os índios brasileiros. Então, para você ter uma ideia. Mas nós fomos colonizados por influência portuguesa e as cidades brasileiras seguiram o exemplo dos portugueses. Principalmente Rio de Janeiro e Salvador, que foram as duas maiores cidades no começo da história do Brasil, né? Aí viveram muitos anos na sujeira. Rio de Janeiro, Salvador, povo fazendo necessidade pelo meio da rua, né? Os escravos levando os dejetos dos ricos para dentro dos mares dos rios. Esgoto nem pensar, né? Hoje a gente já tem dificuldade de ter esgoto em muito canto, mas naquele tempo, não é? E aí, se tem notícia que o rei de Portugal, Dom João VI, não teria tomado um só banho completo durante a vida inteira. Ah, cara, o Dom João VI, rei de Portugal, que veio para o Brasil em 1808. O camarada era cheiroso, né? A história conta que ele tinha tanta coceira de sujeira que tinha na pele, vivia se coçando direto. E dizia-se que naquele tempo as pessoas tinham que beijar a mão do soberano português, e o pessoal sabia que aquela mão dele ele passava onde não devia, e o povo tinha que beijar a mão suja de Dom João VI. Fazer o quê, né? Então era desse jeito naquela época, né? O camarada passar o ano, a vida inteira, não toma um banho completo, era só aquele banhozinho de limpar o pescoço, passa um pano úmido do pescoço, da mão, nos braços, né? É desse jeito. Somente durante o século XX, a partir de 1901 para frente, foi que os hábitos de higiene, como tomar banho, lavar as mãos e usar roupas limpas, passaram a ser realizados. Certo? Você tem uma ideia. A partir do século XX para frente, viu? Aí aqui, ó, nós temos, certo? Um exercício de fixação, para a gente terminar, tá? O exercício que vocês farão no caderno, vocês vão copiar as perguntas lá, vocês vão responder e me mandar essa tarefa, tá bom? Então, exercício de fixação. Pergunta número 1. As casas de banho foram fechadas por quais motivos? Está lá logo no início, no primeiro slide. Como era realizado o banho em família? Como era? Você lembra dos barris que eu falei, da água? Um banho completo era tomado quantas vezes por ano? Se lembra que tem lá? Quantas vezes eles tomavam um banho completo por ano? As roupas só eram trocadas em que situação? Chegava a que situação para que eles trocassem a roupa? O que deixou os portugueses admirados quando chegaram aqui? O que foi que deixou os portugueses admirados? A partir de que momento os hábitos de higiene passaram a ser praticados? A partir de que época? A partir de que século? Certo? E a 7 é uma pergunta pessoal para você responder para os dias de hoje.
já que nós estamos na semana de falar dessa questão da higiene, dessa questão do autocuidado de nós mesmos. Por que nos dias de hoje precisamos praticar a higiene, como lavar as mãos, por exemplo? Por que hoje estamos, em todo lugar se fala da questão da higiene, principalmente lavar as mãos? Por que situação? Ok? Entenderam, meus alunos? Então, que vocês possam ter aprendido alguma coisa e vamos lá, vamos estudar, porque nesse período de pandemia não podemos parar, tá? Deus abençoe a todos vocês.